isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia! Nós temos que focalizar Jesus sempre, sempre, porque a solução está dentro de nós. Tudo que nós precisamos de Deus está dentro. A religião é um veneno, a religião é mortífera, é um demônio, é um diabo que mata, porque pensa tudo errado, contra Deus completamente, com uma panca de santidade, mas não tem. Então não adianta eu querer me relacionar com Deus fora, Ele é aqui dentro. Então, por isso que precisa da Bíblia, cada vez mais, buscar a palavra, ler a Bíblia, para você entender o que você está fazendo, porque senão você fica na mente carnal, natural, você não chega na sala do trono. Não usufrui da paz, do poder, dos dons, do amor, da resposta para as situações da vida. Você se envolver com Deus, o Espírito Santo que faz isso. Mas ele faz através da Bíblia. Só que nós precisamos da perseverança, de um relacionamento diário. Como é que você tem intimidade com a pessoa? Não é algo de longo tempo, todos os dias. Você vai ficando íntimo, você vai entregando a sua vida. Não é mesmo? Você uma vez ou outra, oi, tudo bem, você se reserva, não é? Mas quando você vai se encontrando todo, mas veja que religião não se encontra com Jesus. É uma coisa emocional, carnal, da cabeça, porque, gente, é fácil pegar a emoção e fazer que é uma unção de Deus e não é. Porque a unção de Deus é algo que é uma vida de Deus. A emoção não, ela é enganadora. É da alma, é uma coisa que você se sente bem, alegre, você pula, até chora e tal, mas não é aquelas lágrimas na presença de Deus, é diferente. É diferente quando as lágrimas estão na presença de Deus, porque é Ele, não tem quem fique duro na presença de Deus, não pensa não existe. Ele é amor, Ele é poder, Ele nos toca. E foi assim que nós somos convencidos para sermos salvos, não foi? Foi maravilhoso, porque nós éramos osso duro de roer, mas quando aquela presença nos tocou, nós nos entregamos a Ele. Demais, né? Então, por isso que a perseverança é importante, perseverança é uma coisa diária. Se você não cultivar isso diariamente, aos poucos você vai se afastando, você vai ficando frio, aquele calor, isso que a gente fala, Espírito Santo vem, com esse Pentecostes, novamente hoje. Pentecostes é o que, gente? Aquele fogo que ardeu, que te levantou, que mudou a sua vida, a sua visão e tudo mais. Se você para, aqui você perde. O Espírito Santo vai ficando lá dentro, pode ser até que ele vai embora, né? Pode até ser, depende do como eu vou viver. Se eu nem der bola mais e for levando a minha vida como antes, acaba, vai embora. Pode acontecer. Agora, se eu ficar na perseverança todos os dias com Ele, o fogo fica aceso e Ele vai me levando, gente. É isso aí. Não pode desanimar, porque daí desinteressa. Os cristãos se desinteressam por Jesus porque eles entram na frustração, na decepção, porque Deus não está ouvindo. Já fez de tudo, já fez corrente, já fez novena, já fez promessa, já até pagou promessa, já fez adiantado, já fez tudo e não aconteceu, fica frustrado. Esse é o golpe da religião, te levar para esse caminho para você ficar rancoroso com Deus, amargo com Deus e largar, porque bom, eu até sei que eu preciso, mas sabe uma coisa, eu não estou sentindo mais nada, sei lá se Deus está aqui. Nós não vivemos com o que nós sentimos, nós vivemos com o que nós cremos. Então a fé é uma força, é um poder que ela entra na graça de Deus e te levanta. Então a fé não é aqui. Eu creio. Mentalmente é uma mentira. Eu creio, mas sem nenhuma esperança. Eu creio que vai chover. Sabe, é uma coisa natural.
não é espiritual. Então a perseverança é diária, para sempre estar aquele fogo. Então cuida, sabe, do seu relacionamento. Porque se você esfria o relacionamento, não quer dizer mais nada, né, gente? Ficou vazio o negócio. Então é importante o relacionamento. Porque o relacionamento, ele vai sendo firmado no amor ágape. Deus. E aí ele flui de você para as coisas que você precisa. É sobrenatural. Força sobrenatural, amor sobrenatural. Tudo que é vida, que é sobrenatural, é isso que nós vamos vivendo. É uma coisa que não é da terra, é do céu, mas começa a abranger aqui fora depois. Que sai daqui. Assim como é um coração sem Deus, também começa a sair coisa ruim daqui. Sai daqui, de dentro, e começa a afetar aqui fora e até mata. Destrói, rompe, não é? Então, por isso que no relacionamento nós vamos ficando mais firmes com Deus. É coisa diária. Ai, não dá hoje. Não dá porque eu estou com preguiça. Por quê? Eu também nem sei lá, acho que Deus está vendo. Não tem nada de negócio Deus está vendo. Não é questão de Deus estar vendo. Isso é outra fala de religião, gente. Não tem nada que Deus está vendo. Mas Ele não pode fazer nada, por mais que Ele veja. Ele nos deu livre-arbítrio e autoridade. Ele não se mete. Não é igual o diabo, que ele vem e rouba, mata e destrói. Se eu não cuidar da minha vida. Sem eu perceber. Então, é isso que Deus quer revelar para cada cristão. A importância deste relacionamento, que é com perseverança, coisa diária, buscar todo dia. Cultivar. É isso que nós temos que fazer. Para isso ser perdurado, vai indo, só fica estabelecido. Por que as pessoas, o que elas fazem no fim? Elas acabam desistindo. Ah, não dá, porque viu, não resolveu num dia e nem em dois, mas não resolve. Porque é uma edificação, uma construção. Tem que chegar lá. Mas nem os 2 tijolos já parou. Ficou lá abandonado, porque não faz. Ora para mim, ora, mas acontece que você tem que chegar na graça. Tá bom, vamos orar, mas você não sabe receber, porque você não crê no que a Bíblia diz, precisa do Espírito Santo. E quer que os outros façam. Você está desesperado, ora para mim. Eu não posso tirar o seu desespero, porque eu não sou o Espírito Santo. Mas Senhor, eu peço tua graça, abençoa. Às vezes Deus vem, mas dá uma fração de segundos de sossego, de alívio, e daqui a pouco volta, porque não tem alicerce. Casa que foi construída com 2 tijolos parou. Não tem edificação para andar com Deus. Você tem que edificar a tua vida para andar com Deus. E ainda é no amor de Deus, que está escrito em Judas. Que é através do Espírito Santo, com a oração em línguas, em Ambarelô, Poxá, Variá. Então é isso, não desanima. Você não pode desanimar, porque isso aí, a tua natureza carnal, é que te afasta de Deus. Que é lá que o diabo tem acesso. Nos pensamentos. Tá? Então o coração está vazio de Deus, é fácil de manobrar tudo que é da carne. Então aí não está resolvendo porque não tem perseverança. É por isso, agora, as pessoas se enganam e querem enganar os outros. Quantos dias que você buscou Deus? Ah, eu fui, 2 semanas, umas 2 vezes por semana e tal. Ah, mas depois, sabe, chove, depois faz calor, depois vem meu compromisso. Ah, também eu vou fazer do meu jeito, qualquer jeito. E não vai, né? Não vai. Não tem sentido a vida com Deus dessa maneira. Porque é você que tem que cuidar da tua vida. Só que se você não cuidar da tua vida agora, porque ela está indo, o que vai acontecer lá? Esse mundo não presta. Nós estamos rodeados de trevas. Então as trevas têm que sair de dentro de nós. Para você ir e o seu futuro está estruturado em Deus. Que nunca vai ser ruim, por pior que seja esse mundo. Você não vai ficar no quieto. Agora você tem que preparar a sua vida. E você quer que aconteça que nem mulher da sorte.
Vai lá, lê carta, joga não sei o quê, vê mão e fica fazendo macumbaria lá e fica contando mentira pra você e parece que vai acontecer. Não, Deus não é isso. Deus é vida. Deus é vida. Você tem que ser sustentado nele. A palavra de Deus é o alimento. Para você estar preparado para o amanhã. Porque Deus diz, aconteça o que acontecer. Mesmo que os mundos se transportem para o mar. Eu nunca te deixarei, eu estarei com você. Mesmo que essa terra se faça o que for, eu estarei com você. Tem que ter revelação disso. Não quero saber, eu estou com Deus hoje e amanhã e para sempre. Agora você não está nem hoje, como é que você vai estar amanhã e para sempre? Você não pode deixar a sua vida assim, à mercê do, sei lá o que. À mercê de quê? À mercê de quê? Do vazio? Religião é isso, nem se preocupa, nem ora, nem sabe orar, nem sabe se relacionar com Deus. É porque está tudo bem hoje, mas sempre vem um problema que você não pode resolver. E se você não está estruturado, aquele problema que talvez nem seja seu pode acabar com a tua vida. Porque você vai ficando tão abalado que o diabo sabe destruir com qualquer coisa que ele lança. Talvez nem seja com você, mas tem um problema lá que afeta você. Pode destruir você, porque você vai ficando tão afetado, tão abalado e tão destruído com aquilo que ele pode destruir a tua vida. Tá? Então, o diabo sabe acabar com uma vida, por isso que precisa de perseverança. Amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde. Tarde abençoada de Deus, né? Porque Deus já criou esse dia abençoado. Quem não quiser andar na bênção, que não ande. Porque Deus, quando você levantou, Ele já te abençoou. Agora você precisa aprender a andar na bênção, tá? Porque é coisa espiritual, não é coisa que você vê. Porque às vezes está acontecendo coisa ao seu redor e você acha que você não está abençoado. Deus já te abençoou. Então é o foco que você tem que mudar e sempre olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Então hoje nós vamos ver aqui os princípios da graça e da fé. Vou falar sobre isso, porque se vocês não entenderem com mais clareza o que é a graça e como que a fé opera, você pode embarcar, sabe, numa embarcação errada que vai tomar outro rumo, tá? Porque a religião sabe enganar, porque as pessoas às vezes nem têm muita noção do que é realmente a graça de Deus. Ah, eu recebi uma graça, e fica por isso que você viu uma graça, o que é isso? Você sabe o que é graça? Graça pensa assim, Deus fez um milagre e tal, mas não é muito mais que isso, a graça de Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 11, e nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos saber de Deus está na Bíblia. Exatamente isso. Tudo que nós precisamos saber de Deus está na Bíblia. Então, a graça, gente, presta atenção, a graça é o que Deus fez para o homem. A graça é isso. É o que Deus fez para o homem. A religião é o que o homem faz para Deus. Peraí, mas vocês têm que entender o que é isso. Tem duas coisas diferentes aí. Porque Deus fez para o homem. O que o homem tem que fazer? Pensa nisso. A graça é o que Deus fez para o homem. Se Deus fez para o homem, pontinhos preencher o branco, ele tem que receber. Caiu a ficha. E viver. A graça é isso. É o que Deus fez. É a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Ele morreu para quê? Para tirar os pecados. Para perdoar os pecados.
para dar a vida dele, a vida eterna dele, com todos os benefícios, riqueza, glória, unção. E isso tudo através do Espírito Santo habitando em nós. Uma vida nova, um coração novo. Então isso é graça. E você vai buscar Deus onde? Você vai lá para Israel, Jerusalém? Você encontrou Jesus por acaso lá? Eu não. Não adianta ir em lugar nenhum, porque Jesus falou lá em Lucas que o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, está dentro do seu coração. O reino de Deus está exatamente dentro, é muito perto, é muito junto, é muito mais fácil. A religião é uma coisa tão complicada que eu uso o intelecto e a gente não alcança. Nem quem está falando alcança e nem quem está escutando. Você não resolve nada na tua vida. Deus deixou tudo aqui explicado para nós. Então a religião, ela é o oposto da graça. Porque a religião, ela quer que o homem faça para Deus. Que faça o quê? Fica trabalhando, inventando obra. Né? Estão acompanhando? Não, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo aquilo outro, você está fazendo aquilo outro. Gente, peraí, uma lista. Não, eu não consegui, então é por isso. É por isso. Estão acompanhando? O que é a religião? Ela impõe, ela obriga, ela condena. Está entendendo agora? A religião condena, obriga e mostra que você é ótimo. E eu também. Nós somos ótimos, pessoas boas, afinal a gente não faz nada para ninguém. Nós somos maravilhosos. E por isso que Deus tem que fazer as coisas para nós. Não, Senhor. Porque a graça é o favor imerecido de Deus. É favor. Ele fez o favor que ele quis. Você faz favor porque você quer ou não? Você não é obrigado. Uma vez que você é obrigado, não é favor, né? Não? Será? Não. Ele fez o favor imerecido para nós de dar o perdão, a salvação e a vida eterna. Então, se você não lê Bíblia, não estuda, não ora em línguas, não fica lá com Deus para saber como é que é isso, você tem que ir atrás dele para saber como é que é isso. Não é com rezinha que você vai saber, não, de 2 minutos e faz uma coisa ali e tal. E nunca muda a sua vida. Se não muda é porque está na religião. E a religião é coisa da cabeça. É intelecto. É poder humano. É visão humana. Aonde o diabo entra com doutrinas de homens e demônios. Paulo fala isso lá em Timóteo. Está valendo isso? Então, é maravilhoso. Porque Deus, o que ele quer? Qual que é, então, o objetivo do cristianismo? É relacionamento com Deus. Através do quê? Da graça. O que é a graça? É o que Deus fez para o homem. Entendeu agora? Então, vocês ouçam bastante, vá orando em línguas, para você se posicionar no Espírito. Olha que demais, Deus fez, ele não fez tudo? Criou tudo, tudo para o homem. O homem caiu, ele, por 4.000 anos, foi profetizando que viria o Messias para pegar de volta o que o homem fez, deu para o diabo, Satanás, tomar conta. Todo mundo morto espiritualmente. Jesus veio e terminou a obra para sempre. Não tem obra para ser feita, meus queridos. A obra está terminada, valeu? Então, a religião é coisa oposta. Agora, vem cá. Ninguém é perfeito. Nós sabemos disso. Se ninguém é perfeito, como é que eu posso ter sucesso, progresso na minha vida? Porque se eu tenho que praticar os 613 mandamentos, os 613 mandamentos da lei, e eu não consigo, porque eu não sou perfeito, como é que eu tenho progresso? É em cima disso que o diabo, com a religião, fica dentro da igreja culpando as pessoas. Ou não? É lógico. Você tem que fazer. Ah, você aceitou Jesus? Qual é a obra que você quer fazer, minha irmã?
Hein, irmão? Você é bom no quê? Vamos ver, vou ficar olhando aí para ver o seu jeitinho. Ai, você é muito bom para isso. Então, vem cá, você já... Chega uma pessoa lá que é muito falante e, sabe, tem um papo bom e já leu alguma coisa na Bíblia. Pronto, vem falar alguma coisa de Deus. Aqui a pessoa nem sabe nada, começa. E começa a falar coisa que não tem a ver. Tá? Tem muitos cristãos que nascem de novo e já acha, porque a igreja diz que ele tem dom, que aquela pessoa tem dom, e põe a pessoa lá, ela estraga a vida dela e estraga a vida dos outros. Se conseguir achar a mensagem correta do evangelho, se levanta, porque senão fica arrasado e vai até embora. Vocês estão acompanhando? Então, gente, é tão simples o evangelho. É relacionamento, você tem que se relacionar com Deus. Como é que você faz para se relacionar com a pessoa? Ou você liga e fica 1 hora, 2 no telefone, falando e tal, e nisso vai desenvolvendo um relacionamento. Amanhã de novo, depois vocês marcam um encontro, vamos encontrar, vamos tomar um café, vem aqui na minha casa, vamos almoçar juntos, vem aqui, bababá. Vai ficando mais junto ou não? Abre a porta até da casa, vem aqui, vamos nos confraternizar, não é não? Então, relacionamento, isso é o cristianismo. Por isso que você precisa da Bíblia para você se relacionar com Ele. Porque como é que você vai conhecer Deus para você se relacionar com Ele? Tem que ler Bíblia. Então vai lendo as cartas, vai lendo o Evangelho. Nós temos um roteiro aqui para quem nunca leu a Bíblia inteira, isso é muito válido. Mas é bom você ler o Novo Testamento para você ir conhecendo, tá? Então na graça, olha só o oposto. Porque na graça você não precisa de ajuda de ninguém. É Deus que te dá, Ele que te orienta, é pessoal, é individual. Eu não posso decretar aqui quem é que é isso, quem é que é aquilo, eu não posso. Só se Deus der uma palavra aqui profética e dizer, você vai operar nisso no reino, Deus te chamou para isso e tal. Mas é uma palavra profética que Deus deu, se bateu no seu coração é Deus. Porque às vezes a pessoa não vai orar, nunca vai chegar naquele lugar. Então, a graça, ela não vai precisar de ajuda. Não tem como eu ajudar Deus. É relacionamento. Aí é que eu recebo dele tudo para eu fazer o que ele quer. Está valendo? Por isso que você tem que buscar Deus, ficar quieto lá sozinho. Fazer uma oração em grupo com a família, maravilha. Interceder pela situação da família e, sei lá, dos filhos, do casal, etc, sei lá, quem seja. Ótimo, mas isso não é oração pessoal. Você entende de oração pessoal? Oração pessoal é relacionamento. Você tem que ter oração pessoal. Porque Deus está lá, se você está lendo a Bíblia, você já nasceu de novo, você está se relacionando com Deus, porque Deus está falando. Tudo que você lê aqui no Novo Testamento, Deus está falando com você, porque isso aqui é para a igreja. Não é coisa do Antigo Testamento, que está falando de algo que nunca nem tinha vindo ainda, que era Jesus, o Messias, sei lá como que ele é. Agora ele veio e ele ensinou tudo aqui para nós. Então veja Romanos 11, o versículo 6, olha só. Está valendo isso? Pessoal de casa? Vamos simplificar, né? Arrancar da cabeça a religião. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, tudo que Deus fez, tudo, presta atenção, tudo que Deus fez, a obra toda dele, mas toda a obra de Deus, nós não podemos acrescentar mais nada no que ele fez. Então, não adianta inventar. Porque é isso que ele está dizendo aqui, no versículo 6. Porque é pela graça, não é pelas nossas obras. Não é pelas nossas obras. Porque ela foi concluída em Cristo Jesus. Jesus nos falou, está consumado? Está feito. Lá na cruz, e entregou o Espírito e morreu. Acabou, pronto, eu fiz o que era preciso. Foi para o inferno, ficou 3 dias morto, sepultado. Foi para o inferno, abriu as portas do inferno, entrou lá. Arrancou as mentiras do diabo e saiu ressuscitado no 3º dia. Depois ele pegou todo o sangue dele que ele derramou aqui na terra. Isso é mistério. Isso é o Espírito Santo.
pegou todo o sangue aqui, Jesus apresentou no dia da ascensão, lá no propiciatório, e pôs lá. E quem aceita Jesus, quem aceitou Jesus a partir daquele momento, está salvo. E nós fomos salvos porque aceitamos Jesus. Por isso que ele é o advogado de Deus. Ele intercede por nós. Está escrito lá. Agora não precisa de intermediário. Ah, eu preciso da Nossa Senhora. Não tem Nossa Senhora no céu. No céu só tem Senhor. Ó, doutrina errada. Ninguém é contra. Maria foi a serva por excelência. Maria. Mas ela não era nem batizada com o Espírito Santo. Nem salva ela não era. Ela estava debaixo da lei, mas crendo no Messias, nas promessas de Jesus. Portanto, se ela morresse antes de Jesus, ela ia para o seio do pai Abraão. Como todos que creram no Messias, que ele viria, na palavra de Deus, nas profecias, e seguiram o Senhor, mas ninguém conseguiu fazer toda a lei cumprir. Só Jesus diz que ele foi o único que cumpriu toda a lei, porque realmente o espírito dele era um espírito nascido de novo. Nascido de novo não, ele já nasceu com aquele espírito aonde a vida de Deus estava. Ele não conheceu corrupção, mas ele tinha uma carne que conhecia corrupção. Tanto que ele morreu, a carne morreu. Está valendo, né, gente? E ele se separou de Deus também, Jesus, na hora que ele morreu. Então foi no Espírito. Ele nunca pecou, mas ele teve que se separar. Ele teve que fazer isso porque nós estávamos separados. Ou não? Quando Adão caiu, o homem não ficou separado de Deus? Ficou sem a vida de Deus, mas mesmo assim Deus relacionava com ele, tinha comunicação com Adão e Eva, fez de tudo, etc. Mas não havia mais o Espírito Santo neles. O espírito deles ficou morto. Só depois que Jesus morreu é que o espírito humano nasceu de novo, nós. Então, vocês estão entendendo que a graça é uma obra que Deus fez, nós não podemos acrescentar nada. É isso que ele está dizendo aqui. Ela foi concluída. Foi concluída. Então, agora, qual que é o posicionamento do cristão? Ou aceita ou rejeita. Quer andar na religião, você rejeita. Se você quer andar na verdade, na mensagem do Evangelho, você aceita. Já está feito, você tem que trabalhar com isso. Sempre pensar, a graça de Deus está no meu espírito, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, como que eu vou ter acesso? Eu oro em línguas, para eu ter acesso ao meu espírito. Por isso que eu oro em línguas, para eu ter acesso à graça de Deus. Que é tudo o que eu preciso. Porque quando eu preciso de uma coisa, Deus ora, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu fico, ai Deus, por favor, vai, e que não sei o que, ai, obrigada, tchau. Nem ouvi Deus, fiquei falando um monte de bobagem lá, porque isso tudo é religião, não é relacionamento, porque relacionamento um falou também, não é monólogo. Você tem que se envolver com ele, se entregar, ficar quieto, aquietar, ele disse, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. Aquieta esse barulho, vai concentrando. Que eu fico aqui com vocês, o Espírito Santo está aqui te ajudando. Focaliza, Jesus, esquece de você. Você está cantando, não é hora de ficar, ai Deus, 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 Deus. Não é hora de fazer isso, parece loucura. O que é isso? É desespero. É a tua alma, está desesperada. Você está uma pessoa desesperada. Ai Deus, eu nem sei o que vocês ficam falando, que eu fico escutando aqui. Ai Deus, o que é isso? Isso não é desespero? Loucura? Ou não? Deus falou, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Focaliza, Jesus. Focaliza. Pensa. Ai, Ana Maria, que jeito que focaliza? Cristo é rei. Vai tentar. Ué, você tem tudo aí para você focalizar. Hein? Se eu falar a geladeira da tua casa, você focaliza ou não? Fala aí comigo. Sim. Então, fala. Está muito baixo isso. Sim. Ei! Sim. Fala alto. Sim. Então, e se eu falar para você, focaliza Jesus, você não sabe perguntar como que focaliza Jesus? Uma imagem que a Bíblia põe aqui de um homem santo, justo, bondoso, verdadeiro, que só fez o bem, que te ama, você não sabe focalizar?
É isso aí que você tem que fazer quando você vai se comunicar com Deus. Tá valendo? Então, cada pergunta que Cristo, né, seja louvado. Entendeu? Quer dizer, a pessoa está por fora, não quer se entregar. Quer ficar com isso aqui, tá? Não se envolve com o que a Bíblia diz. Não se envolve. Não se abre para o que Deus está falando aqui. Quer dizer que não consegue ver nada do que Ele está dizendo aqui. Não consegue. Porque toda palavra tem uma imagem ou não. Eu falei geladeira, vocês visualizaram ou não? Quando eu falo Jesus, você tem que se visualizar. E quando fala Deus Pai, Ele falou, quem me vê, vê o Pai. O Pai não é um velho de barbão, comprida, branca, com uma coisa. Que é isso? Deus é isso. Jesus falou, quem me vê, vê o Pai, é igual. Nós somos iguais, idênticos. O amor é o mesmo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é uma pessoa, é um espírito, uma pessoa que habita dentro de você. Ele se comunica com você. Agora, você não lê Bíblia pensando no que está escrito aqui. Eu disse que eu leio alto, porque eu lia alto. No começo, há muito tempo, lia alto. Porque aqui, peraí, deixa eu ver como é que é essa receita aqui. São tanto disso, tanto aquilo. Como que é mesmo? Deixa eu ir lá. Eu falo alto para eu gravar. Que eu estou prestando atenção. É isso aí. Você tem que usar os recursos que você tem. Para se ajudar. Você tem muito recurso aí dentro. Para você sintonizar em Deus. Para ver o quanto que você está afastado de Deus. São trevas. É a mente. Carnal. Natural. Trevas. Isso tem que sair da tua vida. Tem que ser eliminado isso de você. Para você ser de Jesus. Ser de Jesus em todo o seu ser. Porque o seu espírito é de Jesus. E o resto? E o resto? E o resto? Homem velho? Como é que faz? Tá valendo? Depende de você. Então a graça é uma coisa que está feita. Ou você aceita ou você rejeita. Nós estamos aqui, eu estou trazendo esses ensinos para você ter uma revelação que o Espírito Santo dá, através do ensino, Deus dá a revelação. Agora, cabe a você aceitar ou não, você anda com a tua cabeça se você quiser. Problema teu, porque você não sabe se entregar. Não sabe porque não quer, porque você tem o Espírito Santo. Você deleta o Espírito Santo. Jesus falou, eu e o Espírito Santo, nós somos o mesmo também. Quer dizer que os três são os mesmos, são iguais. Só que cada um é numa operação. E o Espírito Santo é doce, ele nos revela as coisas. Ele nos ensina, ele é o Espírito da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para saber resolver os problemas da vida. Sabedoria não é coisa intelectual que sabe fazer todos os cálculos da química, física, isso não é. Não é essa sabedoria que Paulo falou? Ele falou, não vem com essa sabedoria. Isso é loucura. Deus chama isso de loucura. É a sabedoria de Deus. Que o mundo não conhece e chama de loucura também. Então são coisas completamente distintas, sabe? Então se a obra de Deus foi feita por Ele, então ela é pela graça e não pelas obras humanas. Por isso que você quer fazer obra. Você quer fazer obra. Você quer fazer coisa que as pessoas vejam em você com a tua força que você faz. Não é com a tua força. É o que Deus manda. Você tem que ver isso aí. Na tua vida, inclusive. Começa a ficar nervoso, começa a acontecer problema, liga para um, chama o outro, vai atrás do outro, pensa nisso, já faz aquilo, decide aquilo, é isso que eu vou fazer. Então isso aí é obra natural, não é graça. A graça nem entrou aí, tá? Então se nós quisermos juntar a graça de Deus com as nossas obras, nós estragamos as duas coisas, porque elas não se juntam. Não se juntam. A graça de Deus com o que nós fazemos, dá a cabeça, eu fui tão boa para aquela... Você foi boa para aquela pessoa, você se sente bem o dia inteiro. O dia inteiro. No outro dia você fica se cobrando, eu preciso ser bom para alguém, preciso fazer alguma coisa. Eu não estou fazendo nada, acho que eu preciso fazer isso, acho que eu preciso... Você tem que fazer, mas é Deus que guia, não é você que fica inventando. Isso é obra sua.
Ah, eu não faço nada porque eu não sei. Isso aí já é outra obra sua também. Então, não adianta querer ficar por fora. Não tem. É para você ficar por dentro. Você tem que ouvir Deus e saber o que Ele quer que você faça. A primeira coisa que Ele quer que você faça é ter relacionamento com Ele. Porque se você tiver, você vai fazer o que Ele quer. É o que falta. Tá? Então, a lei é totalmente sobre nós, os humanos, que tem que cumprir os 603 mandamentos. A lei é isso, não foi? Que Deus deu a lei lá no Monte Sinai. Foi terrível. Precisou Moisés ir 3 vezes para receber essa lei. Para que eles, olha, vocês vão fazer, eles podem ler lá em Êxodo. Não, nós vamos fazer, nós vamos, pode deixar. Ó Deus, eles falaram que vão, vai lá de novo. Ó, mas vocês vão fazer o que Deus está falando? Não, mas nós vamos, nós vamos. Na 3ª vez, quando desce, eles estão adorando o bezerro de ouro. E fazendo festa e pulando, dançando. Largaram Deus. Esse aqui é que nos tirou do Egito. O diabo. Então, a lei, ela, se eu andar na lei, ela me traz um julgamento, porque eu não vou cumprir. Porque para eu andar na lei, eu tenho que fazer os 603 mandamentos. O dia inteiro, não pode nem um minuto errar. O dia inteiro e o ano inteiro. A vida inteira. Então, por isso que o sacerdote trabalhava dia e noite no templo, porque ia direto o povo lá, porque eles tinham, cada um na sua transgressão, tinha que levar um tipo de animal para sacrifício. Era sacrifício dioturnamente. O templo trabalhava dia e noite, por causa do pecado dos homens. Jesus não falava, vai lá, apresenta o sacerdote, porque agora você tem que pagar. Você tem que pagar o preço do teu pecado. E quem foi que pagou o preço do nosso? Jesus. Nós não temos como pagar. Não adianta você querer pagar o preço da tua salvação. Não tem preço. Ele pagou. Para você não tem preço. Ele que pagou. Você tem que entender isso tudo. Por isso que é relacionamento. Você tem que largar a mão de você. Ah, não, eu nunca andei em religião. Ai, que dó, nem sabe o que é religião. Tem noção, porque não sabe nem quem é Deus. Quais são os princípios. Os princípios da nova aliança que nós andamos agora. Não tem noção, a pessoa falar isso. É ignorância completa. Você não precisa ter ido em terreiro de macumba, ou ter frequentado, sei lá, um jeito, uma doutrina de igreja, ou, não interessa, que você nunca foi. Ela já é nata, na natureza humana caída. Então, nós precisamos sair dessa, porque nós queremos pagar para Deus a qualquer custo. E a bondade é nossa, não é de Deus. Isso aí é que está errado, completamente errado. Então, a nossa parte é receber a graça com a fé. Eu só recebo a graça com a fé, porque eu sei que Deus me ama. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele mostra o amor dEle por você. O resgate dEle para você. Como Ele te resgatou, que isso é amor. Como foi o seu resgate? Ele começa a falar com você com amor, te enchendo com esse amor de gratidão para Deus, por Deus. E nisso Ele vai curando o teu coração. Ele vai te transformando. Então isso é oração pessoal. Você tem que ter oração pessoal. Isso é um momento a sós, onde você fica quieto, buscando isso, para quando você estiver na balbúrdia do mundo, do teu trabalho, ele está fluindo. Aonde você for, mas você tem que ter um momento a sós, na quietude com Ele, para permanecer, perdurar isso por onde você andar. Então, não é lá na barulheira que você vai conseguir focalizar Deus, você tem o seu momento a sós, o silêncio do seu coração, para depois, onde você estiver, no mercadão, você vai lá no mercadão, aquele mercado de peixe que está rolando lá, você ouve Deus, você está andando com Deus, é isso aí que tem que ser, não é lá que você vai buscar Deus. É uma coisa que é contínua na sua vida, tá? Então precisa ter as duas coisas, a graça e a fé. Só ter a graça lá dentro, você não resgata. Você não resgata a graça. A graça é a obra concluída de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos fazer nada, dar nem uma ajudinha para Ele. Ele fez. Ajudar o quê para Deus?
Tem que entrar aí, a sua submissão a Ele, a sua humildade é que tem que entrar aí. Você se render, a sua rendição a Ele. Entende isso? É bárbaro isso. É tão bacana isso. A gente se render e aquela glória vir num ser desse. Num ser desse que vira pó. Né? E que Ele veio habitar. Fez um espírito novo. Tá? Então, para essas duas coisas estarem juntas, a graça com a fé, para dar fruto na nossa vida. Senão não dá, fica nesse chove e não molha aí. Porque não tem as duas coisas juntas. A graça está lá porque você nasceu de novo. Cadê a fé? A fé é de Deus, não é minha da cabeça. A fé é de Deus. Eu tenho que também andar nessa fé. Preciso da Bíblia, preciso falar essa fé, preciso orar em línguas, para eu ter essa fé. Então são duas coisas juntas para dar fruto. Elas têm que estar juntas para dar o fruto. Então, para dar o fruto, como que é? Um homem casa com uma mulher. Mas, se eles quiserem ter fruto, eles têm que ter uma união, os dois. Um com o outro. Eles dão fruto, que é um filho. Se eles não tiverem união, não tem fruto. Ou não, entendeu? Graça e fé. Então, Gálatas 2, versículo 21, para frente um pouquinho. Está valendo? Isso é o Evangelho de Cristo Jesus, ok? Isso aqui que é o Evangelho de Cristo Jesus. Gálatas 2... Oh, meu Deus, espera aí, estou em Efésios. É Gálatas. Gálatas 2, versículo, nós vamos ver aqui o 21. Presta atenção, então. Não anulo a graça de Deus, Paulo está dizendo, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós somos justificados pela lei? Não, nunca, porque nós não praticamos. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, que nos comprou do diabo, pagou o preço dos nossos pecados. Então, isso aqui está escrito que não anulo a graça de Deus. Como que eu anulo a graça de Deus? Pelas minhas obras. Eu mereço. Presta atenção nisso, gente, eu mereço. Deus está vendo que eu não falto, que eu faço, que eu chego no horário, que eu isso e que eu tenho os meus méritos, eu sou tão boa. No quê, hein? Contar mentira para os outros? Porque esses aí que é o pior ainda, as mentiras. Que flui assim, ó, gente. Mas eu posso, eu sei, eu faço, eu que faço, eu que sei, eu gigante. É assim que anula a graça. Valeu? É eu. Sai eu. Tem que crucificar o eu. E como que você se crucifica? Você, aceitando a graça, nesse relacionamento com Jesus, onde você vai se tornando nada, e Ele tudo. Ele é o alvo, não você. Você é só o canal. É demais, né, gente? Para a gente ter essa glória de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, tá? Então, agora, a graça existiu desde o início, quando Deus criou o homem. A graça de Deus não veio agora. A gente já viu das alianças que Deus fez, a gente já estudou aqui e tudo mais, né? Então, nós vemos que Deus criou todas as coisas, tudo, né, do mundo, o mundo, Ele criou tudo. E depois que Ele criou todas as coisas, tudo pronto, tudo preparado, tudo funcionando, nós não sabemos quanto tempo levou. Porque eles falam coisa de 10 milhões de anos, né? Não sei o que beber. Mas a nossa história da salvação é de 6 mil anos para cá. Ok? Que é bastante também. Mas antes disso, se Deus povoou isso aqui com bicho, com o que Ele quis, Ele que sabe. Não tem importância. Isso não está falando de salvação, de relacionamento com Deus. É a partir do momento que Ele criou tudo pronto, e Ele criou o homem e pôs num lugar que está tudo pronto, feito. Você não tem que fazer mais nada. Isso chama-se graça. Vai ler Gênesis, capítulo 1, que
está escrito tudo isso daí. Deus proveu tudo, estava tudo criado lá para ele. Porque Adão só foi criado no final de toda essa criação. Para concluir, Deus criou o homem. Quando que Deus criou o homem? Porque Deus, no 6º dia, ele concluiu e depois no 7º ele descansou. Quando ele acabou de fazer. Então o homem entrou no final do dia 6, do 6º dia, que ele criou. O homem entra lá e então imediatamente Deus descansa. Por isso que aquele que entra na obra redentora de Deus é para descansar, porque ele já fez. Não é para você andar que nem um doido aí. E que não funciona o que Deus fez na tua vida. Está errado. Porque você faz tudo com a tua força. Você não tem relacionamento com ele, não tem entendimento. Você não tem revelação. Está valendo? A tua vida é uma luta, não é para ser uma luta. Tá que o diabo vem, mas você tem autoridade, caramba. Ele não vai acabar com você. Não é para ele destruir você. Vocês estão conseguindo me acompanhar? O pessoal que já está orando mais, ouvindo mais os ensinos aqui da igreja, já está captando, né? Então isso daí, Deus pôs Adão numa obra concluída ou não, entendeu agora? Isso aí é que chama graça. Foi o que Jesus fez. Ele fez tudo, tudo, tudo. Depois, quando ele ascendeu aos céus, que ele levou o sangue dele. Ele entrou no céu com o sangue dele, que ele derramou na terra, para apagar os pecados, nos limpar, nos lavar, nos deixar mais brancos do que a neve, nos purificar e nos santificar. Aí ele foi e colocou no propiciatório, aonde os 2 querubins ficam protegendo, estão lá na arca, né? Lá no céu a arca, porque está escrito que lá no céu tem arca, o sangue dele. Então, quando Deus Pai olha para nós, ele olha esse sangue de Jesus, a nossa remissão. Por isso que você recebe dele. Por isso que você tem que ter relacionamento com Deus. Não adianta você ir para a igreja, ser membro de uma igreja, canta, pula, dança, fala, faz obra, vai para aqui, para lá. Mas você leva uma vida, gente, de burro de carga. Com todo respeito. E com tormentos, e com dificuldades. Pastores e pastores sofrendo. Outros estão perdendo a mente, outros divorciaram, outros morreram de repente, do nada, outros porque ficaram muito cansados, não sabe nem usar autoridade, nem como que anda aqui com Jesus, não sabe andar na graça de Deus, na obra redentora, né? Vocês estão acompanhando então, isso daí. E graças a Deus que nós agora entramos no reino de Deus com a salvação, porque a obra foi concluída. Não tem mais o que Deus possa fazer por você. O que mais que você quer? O que é que você quer que Deus faça para você? Você já recebeu a salvação é tudo, para todas as áreas. Agora você tem que entrar nele. Porque ele já está no teu espírito. Agora você tem que mudar a tua cachola. Porque você vive no âmbito do mundo, das mentiras. E religião é isso. Olha, Deus que sabe, Deus que é, porque é Deus, porque é Deus. Coisa ruim é só Deus, né? O diabo eles nem falam. O diabo não pode falar. Tem religião que fala isso. Tem igreja por aí que fala isso. Ai, sabe aquele? E se você falar no diabo, ai, credo, o crente. Que horror, quer dizer, o diabo está com tudo ali, né? Porque ele faz o que ele quer, porque a pessoa nem sabe que nesse mundo invisível tem os anjos de Deus e tem os demônios. Está cheio de demônio. Quando está doente, o demônio está rodando. Está atormentado, é demônio. O demônio está dentro da igreja, direto. Não é só no bar, não. E na rua. Está em todo lugar. Tá? Então, vamos ver Filipenses 2:12. Vocês estão me acompanhando? Gente, esse silêncio da igreja católica me abala. Fala um amém aí, eu estou gostando. Aleluia. Eu estou entendendo, glória a Deus. Nossa, agora eu entendi, eu tenho que sair dessa. Filipenses 2, versículo 12, olha aqui, ó.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, grifa isso, a vossa salvação com temor e temor. Escuta, desenvolver a salvação, não tem como você mexer na salvação, a salvação está feita, mas é importante você entender que essa palavra desenvolver quer dizer o quê? Você tem que lidar com o que Deus já te deu, que está no seu espírito, é isso aí que ele está querendo dizer. Você tem que desenvolver isso que Deus já te deu, ele está querendo dizer isso. Com a sua salvação. Você já é salvo, você já tem tudo, ele te livrou do diabo. Por isso que você tem que mudar o seu modo de pensar, você não ser enganado. Porque tudo que é fora do que Deus pensa, do que Deus fala, é diabo, gente. São trevas. É engano, é mentira. Então você tem que conhecer a verdade. A verdade não é Jesus Cristo, ele falou, eu sou a verdade. É a palavra, ele é o Logos. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então, com a fé que nós temos que trabalhar com isso tudo, com a palavra, a fé vai aumentando. A fé é de Deus, porque eu tenho que ter a fé de Deus, porque a minha, você já viu, né? A tua fé, a minha. Nós não chegamos em lugar nenhum, porque nós já vamos para o lado errado. Deus não quer, Deus não vai fazer. O que mais que eu posso fazer? Entrar na graça, minha filha e meu filho. Deus fala, vai entrar na graça. Entra na graça. Mas como que eu vou entrar na graça? Ai, Ana Maria, então é isso. É isso. Mas vai ler Bíblia. Vai ouvir esses ensinos. Você tem que estudar isso também. Porque isso vai entrando na tua cabeça. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas você vai ter. Se você começar a orar, o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai organizar a tua vida inteira e tirar tudo que está errado, que está te sufocando. Espinhos que sufocam a palavra de Deus na tua vida. Porque se você já consegue vir na igreja, esse espinho está mais ou menos fora. Mais ou menos. Não totalmente, mas já está mais ou menos. É isso aí que eu quero que você entenda. Entendeu? Então, você tem que trabalhar com isso daí. Porque toda a realidade do Evangelho, do próprio Deus, está no seu espírito nascido de novo. Tudo que Deus está lá, na nova natureza. Então, você tem que desenvolver isso, que é a salvação. Trabalhar com isso para você saber quem você é. Porque você não é isso aí que você está andando por aí. Pode ser mais, pode ser menos, mas não é, nem mais nem menos. Você é o que Deus fez, o que Ele é. Mas tem que aparecer na tua vida. É isso que tem que acontecer. Agora, você não está ainda fluindo nesse amor de Deus para você ser inteiramente dele, porque da graça, é a graça, na verdade. Porque você ainda está preso nas trevas que dominavam você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tacar mais fogo, mais lenha na fogueira. O que é lenha na fogueira? Palavra, oração em línguas, ouvir mais, ficar sozinho estudando. Você não sabe como é que estuda? O Espírito Santo vai te ensinar, meu filho. Vai ouvindo, peraí, como que é isso? Não, então, peraí, eu vou escrever esse significado aqui, porque eu vou ter que saber isso daqui. Então, se isso que ele está dizendo aqui, desenvolver tudo que está no meu espírito, que está dentro da graça de Deus, eu vou dar frutos. Os frutos vão ser manifestos na minha vida, os dons, tudo mais. Eu vou começar a andar nos favores, porque Deus está doidinho em fazer favor. Para a sua vida, para todas nós. Mas por que não faz? Tem muita incredulidade, eu já ensinei outro dia já, faz poucos dias. Incredulidade, o que você faz com a incredulidade? É um demônio. Mas é o demônio da doença do menino que era epilético? Não, senhor, é o demônio da incredulidade, de quem foi orar e não conseguiu. Ah, eu estou orando, não estou conseguindo. Então, meu bem, este demônio só sai com jejum e oração. Jejum! Atenção, jejum! Para eu ler a Bíblia o tanto que eu digo que eu li, porque agora eu leio, a revelação vem mais, é diferente.
tem mais sabor. Para eu fazer tudo aquilo, naqueles anos, naquele começo, eu jejuei demais. Demais. Hoje eu mantenho manutenção. Quando eu preciso mais de alguma coisa, eu faço mais ali. Mas você tem que pegar firme, porque você não chegou lá ainda, né? Pelo visto. 40 dias, 40 dias, 40 dias. Mas o que eu fazia nesses 40 dias? Eu só comia legumes. Não comia batata frita não, que é muito bom. Fazia comida para os outros, punha na mesa, aquela coisa, tudo que eu estou acostumada. Para mim era só uma coisa assim, ó, de salada. Era isso aí que eu comia. Não tomava leite, nada de animal, nada. Ah, você é vegano? Não. Estava em jejum. Ah, mas isso mata o pecado. Você sabia que o pecado mata? Dá colesterol alto, dá açúcar no sangue, dá derrame, dá câncer. Pecado, dá bastante coisa. Dá adultério, dá inveja, dá língua comprida, fuxico. Dá. Não precisa nem no terreiro da macumba. Tá valendo? Preguiça. Na preguiça é isso aí, indolência é Jesus. Deus não pode operar nessa preguiça. Isso daí, a graça que está aqui dentro tira a preguiça da pessoa. Por isso tirou a minha preguiça. Ó que 10. Porque você vai andar num poder sobrenatural. Vocês estão acompanhando? Ninguém pode ensinar as coisas espirituais se não tem experiência, tá? Porque coisa da cabeça não ajuda o outro, não. Porque você tem detalhes que você tem que ensinar. Que o Espírito Santo tem que usar você para ensinar. Por isso que está cheio de gente que escreve livro aí do Espírito Santo, mas não tem fundamentos de prática alguma. Só é versículo A, versículo B, versículo... E daí? Eu leio esse versículo aqui, eu não estou sabendo nada, o que adianta? Quero ver a hora, se tem revelação. Como é que faz? Então é isso daí, tá? Então, se isso daqui, se esse desenvolvimento da salvação, que ele diz, você tem que desenvolver a salvação que você recebeu. Você recebeu a salvação e fica nessa bidica. Ora, Deus não responde, como se ele não quisesse e tal e coisa. Não, tem que ter frutos. Tem que desenvolver, não é demais?